A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre batismo em águas. É um dos fundamentos muito importantes da fé em Cristo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque normalmente a gente faz a leitura de todos os versículos, né? Mas nesse caso nós vamos fazer somente o comentário, para que o vídeo fique mais fácil, fique mais didático. Vamos então à nossa primeira parte. E qual seria então o primeiro passo para o batismo em águas? O primeiro passo é crer de todo o coração. A Bíblia vai mostrar em Atos 8 essa verdade, que para nós sermos batizados, nós temos que crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer de todo o coração que Ele é o Salvador, que Ele é a quem Deus enviou para nos salvar. O importante também registrar que não é só crer com os pensamentos, mas é a atitude de ir ao batismo. Porque no contexto de Atos 8, uma pessoa estava tentando entender as verdades da fé, não estava conseguindo, e veio uma pessoa e explicou e anunciou a Jesus. E quando ela ouviu, é o contexto de Atos 8, tá? Quando a pessoa ouviu, ela imediatamente quis se batizar. Quanto tempo levou? Ela quis se batizar. Ou seja, que quando nós ouvimos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, isso tem que gerar uma resposta em nós, tem que gerar em nós uma decisão e uma atitude. Se você disser que você crê em Jesus, mas se você não tomou uma decisão de batismo ainda, então a sua fé ela precisa ser aperfeiçoada. Você precisa decidir, e essa decisão é acompanhada por uma atitude. A atitude de ir para o batismo em águas. E agora vamos falar dos símbolos, os símbolos de batismo. Um dos primeiros símbolos é arrependimento. A Bíblia, nestes 2 versículos, e muitos outros também, ela fala com muita clareza que é batismo de arrependimento. Ou seja, a gente olhou a nossa maneira que a gente vivia, a maneira que a gente se comportava, enfim, e a gente decidiu que precisava de uma nova vida. Então começa com esse símbolo, batismo de arrependimento. Outra verdade importante sobre o batismo é que ele é um batismo de remissão ou perdão de pecados. Estes 2 versos em telas e também muitos outros da Bíblia, né? Elas também afirmam com muita clareza um batismo para remissão ou perdão de pecados. Ou seja, que os seus pecados são perdoados. Esse já é um motivo de muito grande alegria para as nossas vidas. Então, quem passa por um batismo, passa pelo esse processo de perdão e remissão de pecados. Muitas pessoas até pensam no seu coração: eu acho que Jesus me perdoa. Existe uma verdade, Jesus perdoa você sim, mas você precisa tomar uma decisão. Essa decisão ela vem acompanhada de uma atitude, que é o batismo. Então ali você é realmente perdoado pelos seus pecados. Um batismo de arrependimento, um batismo de remissão e perdão. E qual outro significado do batismo? Ele é um batismo de sepultamento. Eu vou ler a parte principal desses versículos que estão em tela, que diz assim: fomos sepultados com Cristo pelo batismo, andemos nós também em novidade de vida. Outro verso diz assim: sepultados com Cristo no batismo e também ressuscitados pela fé. Ou seja, que é um sepultamento. Quando nós descemos na água, quando nós somos submersos na água, aquilo simboliza uma morte, simboliza um sepultamento da sua antiga vida, da sua antiga maneira de viver, da velha pessoa que você era no passado, mas você já é uma nova criatura. Aquela pessoa, ela foi sepultada, ela já não existe mais, ela foi morta.
E esse texto ele nos convida a viver também então em novidade de vida. Ou seja, assim quando você desce na água simboliza uma morte, quando você sobe da água simboliza que você deve andar em novidade de vida. Tanto que a Bíblia chega a dizer que fomos ressuscitados, simboliza ali que você recebeu uma nova vida. E de fato, fiel e verdadeiro, você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Outro significado bastante importante é cumprir a justiça de Deus. O batismo é isso, é cumprir a justiça de Deus. Mas o que é cumprir a justiça de Deus? Isso fala a respeito de cumprir as exigências de Deus, cumprir os requisitos de Deus, porque foi Ele que instituiu o batismo. Ou seja, que quando a pessoa se batiza, obviamente que ela faz pela fé, porque creu, ela está mostrando, que está cumprindo a justiça dele, que ele requeriu algo, que ele pediu algo, a pessoa entendeu e realizou, ou seja, cumprir a justiça ou a exigência de Deus. O que mais podemos falar do batismo? Ele faz parte da obra da salvação. Repito, ele faz parte da obra de salvação. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o primeiro passo é crer. Após crer é ser batizado. Você não pode dizer que você crê em Jesus se você não tomou essa decisão do batismo, porque é os dois atos, crer e ser batizado. Precisamos também lembrar que o batismo é um testemunho público, repito, testemunho público. A Bíblia, em muitas partes, diz que Deus fez de nós testemunhas de Cristo, que Deus fez de nós suas testemunhas, Testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nós damos um testemunho público, quando o ato do batismo em águas não é um ato escondido, não é um ato oculto, mas é um ato público, assim como nós publicamente, passamos a professar, a contar para os outros, da fé que nós temos em Cristo. Vamos fazer um resumo então? Vamos ao resumo do que é o batismo. É um batismo de remissão e perdão de pecados. É um batismo de sepultamento da nossa velha vida, da nossa velha pessoa. É um batismo que ele cumpre, é um ato de cumprir a justiça de Deus. É um batismo onde nós somos ressuscitados pela fé e nós também devemos andar em novidade de vida, e também é um ato de testemunho público. Amém? Que esse vídeo possa ter te ajudado a tomar a decisão, ou se você já havia tomado a decisão, que esse vídeo possa ter te ajudado compreendendo melhor, o significado do batismo. Amém? Seja você completamente transformado e transformada no nome do Senhor Jesus. Graça e paz.